Administrador do Instituto Val Flor, Paulo Freitas, encontra-se com o Primeiro-Ministro e afirma que o projeto de saúde para todos está ativo e vai continuar por mais 3 anos. Vai ser elaborado um relatório nacional sobre o Índice de Desenvolvimento do Género em São Tomé e Príncipe. Assinala-se hoje o Dia Internacional dos Professores. Simperstep pede mais atenção do Governo. Boa noite. O Fundo Monetário Internacional, FMI, deu nota positiva ao desempenho macroeconómico do 16º Governo Constitucional, liderado por Patrícia Maria Trovoada. A representante do FMI esteve esta quinta-feira no Palácio do Governo, onde foi recebida pelo Primeiro-Ministro. Segundo Xi Jinping, o crescimento económico manteve-se estável, prevendo-se que o crescimento real do PIB, Produto Interno Bruto, se cifre nos 4% em 2017. Após um ano de 2016 difícil, o desempenho do programa melhorou e o déficit primário interno em junho de 2017 estava em linha com o programa. Contudo, será necessário um rigoroso controle das despesas à luz das receitas fiscais menos favoráveis do que o projetado. Durante o encontro, Xiang Mingli informou o Primeiro-Ministro sobre os desafios e riscos associados ao desempenho macroeconómico para o que resta de 2017 e os próximos anos, bem como ao acordo sobre a maioria das questões-chave para a conclusão da terceira e quarta avaliação do Programa de Facilidade de Crédito Alargado. Realmente estamos bastante satisfeitos com as discussões que tivemos e que mantivemos com as autoridades. É muito claro o grande empenhamento do Governo perante as políticas que são necessárias implementar. Estas políticas foram bastante discutidas. Estamos bastante satisfeitos também por constatar que as metas que haviam sido estabelecidas para o mês de junho foram realmente alcançadas e que o Governo está a tomar as medidas necessárias para dar continuidade ao trabalho que é necessário fazer, nomeadamente a nível da coleta tributária, não é? Que é uma área que é muito importante. E, por outro lado, também garantir que, a nível do orçamento, as receitas não são inferiores à despesa, não é? Portanto, há que equilibrar esta questão. Uma outra área que é uma grande fonte de preocupação, tanto para nós como para o Governo, é a EMI, que é uma empresa que realmente tem vindo a acumular muitos prejuízos. É uma área em que o próprio Governo terá que trabalhar e vai tentar encontrar soluções. Xiang Mingli constatou ainda que o FMI está satisfeito com o desempenho do Governo. O balanço, em termos globais, é bastante positivo. O Governo tem estado a fazer um bom trabalho e, naturalmente, continuamos a trabalhar em conjunto para que realmente consigamos chegar a bom porto. Entretanto, a inflação atingiu 6,5% em termos homólogos no final de agosto do corrente ano, impulsionada sobretudo pelo aumento do preço dos produtos produzidos localmente como consequência de uma maior precipitação do que é habitual. Em grande medida, as perspectivas a médio prazo são positivas e as projeções apontam para um crescimento real do PIB na ordem dos 6%, assente na atividade robusta nos setores da construção, agricultura e turismo. O projeto Saúde para Todos está ativo e vai continuar por mais 3 anos. A afirmação é de Paulo Freitas, administrador do Instituto Val Flor, depois da audiência com o Primeiro-Ministro Patrícia Trovoada no Palácio do Governo. Durante o encontro de cortesia, o presidente do Instituto Val Flor pôde falar sobre as atividades do Instituto em Santo Tomé e Príncipe nas áreas da saúde e da educação. Para além disso, Paulo Freitas adiantou outras áreas que o Instituto está interessado em desenvolver nos próximos anos. Nós temos alguns programas que estamos em perspectiva na área da agricultura e da produção agrícola. Agora, na perspectiva de fazer o programa de transição da educação com a cooperação portuguesa. E, enfim, e na área da saúde, toda a evolução
que tem acontecido com a instalação de novas tecnologias na área da telemedicina e, num futuro muito próximo, ligação desses sistemas e pode-se ligar diretamente ao exterior para ter a consultadoria durante os exames, nomeadamente dos TACs e das ecografias, com a presença online de um colega em Portugal. O projeto Saúde para Todos é um projeto morto? Não. O projeto Saúde para Todos está neste momento nos seus primeiros 9 meses de um contrato de 4 que está a ser cumprido. E isso não corresponde à verdade. Tem 2 componentes, uma componente de especialidades médicas e um componente de apoio aos distritos de saúde com a entrega de uma verba muito significativa de medicamentos, reagentes e consumíveis. Portanto, mantém-se o projeto de Saúde para Todos, não está previsto o seu fim. O projeto de Saúde para Todos continua. Estão a ser realizadas no Hospital Aires Menezes cirurgias de oftalmologia, bem como a missão deste Instituto em Endocrinologia e Imagiologia, que desenvolvem os seus trabalhos normalmente. Vai ser elaborado o relatório anual sobre o índice de desenvolvimento do género em São Tomé e Príncipe, o lançamento do estudo para efeito avulgar no Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade do Género, em cerimónia presidida pelo Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Afonso Varola. São Tomé e Príncipe beneficiou de um financiamento da União Africana através da Comissão Económica para a África para a elaboração do relatório sobre a situação nacional do Índice de Desenvolvimento do Género. O estudo para o efeito foi lançado esta quinta-feira neste ateliê, organizado pelo Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade do Género, em parceria com o Instituto Nacional de Estatística. O documento vai permitir ao país saber o nível de integração do género no país. Nós vamos ver a questão da educação, a questão da saúde, como é que está, porque nós o que estamos a analisar, ao assinar o IDGA, o país comprometeu-se em algumas metas. E então nós temos que informar a comunidade africana, neste caso, como é que está o país relativamente a essas metas. Esse estudo vai identificar o nível de integração do país relativamente a essas questões. Trata-se de um documento importante a ser submetido às Nações Unidas por intermédio da União Africana. Este documento representa um quadro útil para o planeamento e também para avaliar o desempenho dos países africanos em muitas áreas, tais como a implementação do Protocolo da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Mulheres na África, a Plataforma de Ação de Beijing, a Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento e as Metas de Desenvolvimento do Milênio. O governo considera que muitos progressos foram feitos em matéria do género ao longo dos anos, mas reconhece que muito ainda resta por fazer. Nós estamos aqui para proceder ao lançamento de um estudo que vai nos permitir fazer a avaliação dos progressos alcançados até então, mas, sobretudo, identificar aqueles pontos de estrangulamento que nos darão indicações para as próximas etapas. Por isso, como disse a senhora diretora, gostaríamos de contar, obviamente, com todo o vosso apoio, com toda a vossa colaboração, para que possamos, portanto, refletir o mais fielmente a situação do nosso país e propor políticas, propor ações que contribuam para que a equidade de género, portanto, se dê, para que se evolua para essa tão almejada equidade de género. O documento deve estar concluído em finais de novembro. O Ministro da Juventude e do Desporto recebeu esta quinta-feira os jovens santomenses que participaram na China Popular da segunda edição do Festival da Juventude Ásia-África. Numa mensagem por ocasião do Dia Internacional dos Professores, que hoje se assinala, o Sindicato dos Professores e Educadores da São Tomé e Príncipe, Simprestep, diz reconhecer que, atualmente, os docentes não têm tido autonomia na arte de ensinar. Por isso, apela os professores a não baixarem a guarda. Gastão Ferreira pediu ainda ao Governo que dê maior atenção
aos docentes no exercício das suas funções. Gostaríamos de apelar ao Governo que dê maior atenção aos docentes no exercício das suas funções laborais, porque reconhecemos que atualmente em São Tomé e Príncipe os professores e educadores não têm tido autonomia total no exercício das suas funções laborais. O Simprestep apela aos docentes a estarem atentos às manobras orquestradas por um grupo de indivíduos malfeitores, a mando de algumas individualidades que querem pôr em causa as negociações que temos com o Governo como forma de fragilizar esta organização e relegar os benefícios já conquistados para o segundo plano. Caros colegas, nunca teremos uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa se não apostarmos por uma luta séria na defesa dos nossos direitos. Isto porque, atualmente, atravessamos um momento difícil, onde temos muitas escolas com faltas de água, casas de banho, carteiras, superlotação dos alunos nas salas de aulas, transferências injustificadas, inclusão de uma política na educação de opressão intelectual nos docentes, por um lado, e por este e por outros motivos que não mencionamos, apelamos ao Governo que, no quadro da parceria existente com o Simprestep, no cumprimento dos pontos do memorando, mais concretamente no capítulo do enquadramento, promoção e na resolução definitiva da situação dos professores reformados que estão há 5 meses sem receber as suas remunerações. Também apelamos ao Governo que, junto ao Simprestep, venhamos atualizar o nosso Estatuto de Carreira Docente para que os benefícios plasmados no mesmo sejam uma realidade. Queremos informar ao Governo que somos intelectuais, somos o embrião do desenvolvimento desta sociedade. Sabemos que atualmente o mundo atravessa uma crise financeira, mas os professores e educadores nunca poderão ser reféns desta crise, porque continuamos a ser mal pagos. Ninguém poderá distrair-nos ao ponto de não reconhecer que sem o professor não existirá o desenvolvimento em qualquer sociedade. E por este motivo, solicitamos mais uma vez ao Governo a criar condições de trabalhos condignos, ambientes de trabalhos seguros, saudáveis e dotados de recursos adequados, confiança, autonomia profissional, liberdade acadêmica, qualidade de formação inicial e desenvolvimento profissional contínuo. E a propósito do Dia Internacional do Professor, a televisão santomense preparou uma reportagem que poderá acompanhar na segunda parte deste telejornal. O Ministro da Juventude e do Desporto recebeu esta quinta-feira os jovens santomenses que participaram da República Popular da China na segunda edição do Festival da Juventude Ásia e África. Foi para expor ao Marcelino Sanches aquilo que foi a participação de São Tomé e Príncipe no referido evento. Foi na sala de reuniões do Ministério da Juventude e Desporto que esses jovens puseram ao titular da pasta da Juventude, Marcelino Sanches, aquilo que foi a participação de São Tomé e Príncipe na segunda edição do Festival da Juventude Ásia e África, que decorreu no final do mês passado, simultaneamente em Pequim e Xi'an. A avaliação que faço desta participação da equipa de São Tomé neste segundo Festival África-Ásia a nível da juventude é meramente positiva, isto porque nós, durante o festival, que é um conjunto de atividades, dentre elas o seminário, atividades deportivas, visitas a algumas instituições como o museu, um dos museus da República Popular da China, uma das universidades, nós podemos perceber que de facto existe um conjunto de trabalho que nós podemos fazer cá a nível da juventude santomense para de facto podermos construir um São Tomé e Príncipe melhor. Organização, voluntariado e dinâmica são dentre vários aspectos vistos na juventude chinesa e que chamou bastante a atenção desses jovens durante os 5 dias do festival
Ásia-África. Nós pensamos que o festival fosse o festival que nós fazemos em Santo Tomé. Eles entendem o festival de uma outra forma. O festival é tipo pequenas conferências, pequenas visitas aos locais turísticos. Depois só no final tivemos uma gala, não é? Onde apresentaram países asiáticos e africanos. E eu gostei do intercâmbio. Apesar da distância, gostei. E vi que são muito organizados. E quanto à igualdade de gênero, estão no ponto certo. O que nos falta em São Tomé e Príncipe. Eu acho que há necessidade de nós começarmos a promover mais as mulheres e a liderança feminina. E também apreciei muito o meio ambiente e acho que a necessidade de nós começarmos a educar as nossas crianças e não só a nossa população em geral, de que os lixos, né, colocar os lixos nos lugares certos, de forma que a nossa cidade seja, como foi, né, uma das cidades mais bonitas de África e mais limpa. Uma das experiências que eu trago em carteira é o engajamento da juventude como tal. Isto porque durante todo o evento que nós tivemos o prazer de participar, havia uma equipa muito forte da juventude chinesa engajada na causa do festival, onde o nível de organização era excepcional, havia tudo bem cronometrado, era um fenômeno imprescindível. O Ministério da Juventude e Desporto promove a participação da juventude santomense na segunda edição do Festival da Juventude Ásia-África na China Popular. Estes acumulam experiências que podem ser implementadas no país e, como agradecimento, trazem o nome do Ministro da Juventude, Desporto e do seu Ministério cravados neste objeto com escrita chinesa. Um idêntico foi entregue também ao diretor do Instituto da Juventude, Josino Veiga. O debate sobre o porte de armas reassente-se nos Estados Unidos da América. Para além do acesso às armas, discute-se também o uso de dispositivos que transformam armas semi-automáticas em automáticas. Foi o que fez o atirador do massacre de Las Vegas. Modificou as armas que tinha de semiautomático para automático, adaptando este chamado bunk stock. A espingarda passa a ser capaz de disparar rajadas de tiros. O dispositivo é legal e de venda relativamente fácil, em reação ao ataque realizado por Stephen Paddock. No passado domingo, a antiga representante democrática Gabriela Giffords, ela própria uma sobrevivente de uma tentativa de homicídio com arma legal, exige que se trabalhe em conjunto para parar com este descontrolo sobre as armas. Everyone, we must never stop fighting. Fight, fight, fight. Qualquer aumento da legislação sobre armamento nos Estados Unidos conta com a oposição fervorosa da NRA, a associação que defende o porte de armas de fogo no país e que só nas presidenciais de 2016 contribuiu com muitos milhões para a campanha eleitoral. Coincidência ou não, este fim de semana em Las Vegas, não muito longe do local onde aconteceu o massacre, vai decorrer um congresso para debater mais uma vez a lei de porte de armas nos Estados Unidos da América. O presidente norte-americano Donald Trump e a primeira-dama deslocaram-se a Las Vegas 2 dias depois do massacre. Trata-se de um massacre que deixou cerca de 59 mortos e mais de 500 feridos. Donald Trump visitou um hospital onde se encontram internadas numerosas vítimas e declarou: No mais profundo horror encontraremos sempre a esperança em homens e mulheres que arriscam as respectivas vidas pelas nossas. O massacre que ocorreu na noite de domingo entristece o coração da América. A América é uma nação de luto. Uma nação de luto que procura as razões que levaram Stephen Paddock a acumular um verdadeiro arsenal e disparar sobre a multidão em Las Vegas. A 5 dias de uma possível declaração lateral de independência,
o presidente da Generalitat, Charles Puigdemont, disse estar decepcionado com o rei. Segundo o presidente do governo da Catalunha, o chefe de Estado espanhol rejeitou o papel de mediador. Carles Puigdemont disse que o rei de Espanha, Filipe VI, decepcionou muitos catalães durante seu discurso de terça-feira. O presidente da Catalunha fez o seu discurso em catalão e em castelhano. Dirigiu-se diretamente a Filipe VI, dando parte da sua frustração relativamente ao discurso do chefe de Estado espanhol de terça-feira. O rei fez um discurso que seguiu as políticas do governo de Rajoy, que foram catastróficas para a Catalunha, e ignorou milhões de catalães que não pensam como eles. Queria dizer-lhe, Majestade, numa língua que entende, que conhece e sabe falar. Assim, não. Com a sua decisão de ontem, decepcionou muita gente na Catalunha. Gente que o tinha em boa consideração e que o ajudou em momentos difíceis. Que esperava de si outra forma de estar e um apelo ao diálogo e à concórdia. Charles Puigdemont prometeu que iria aplicar os resultados do referendo do passado domingo relativo à independência da Catalunha, considerando inconstitucional pelo Supremo Tribunal Constitucional Espanhol e rejeitado pelo presidente do governo central, Mariano Rajoy. Veja depois do intervalo a reportagem sobre os professores, opiniões de alunos e docentes sobre a arte de ensinar.